eu sou Elizabeth Bensabá. Oi, gente. Patrícia Teles. E nós somos O Pode Dar Conversas que Inspiram e e Provocam. Provocam. E hoje, né, nosso podcast vai ser assim, Especial. é especial, um dos, né, dedicado ao mês das mulheres, ao mês das mães. Então, para isso, nós vamos abordar temas, certo, pertinentes ao assunto, a mulher, mulheres que amam demais, mulheres que sofrem, mulheres com dependência emocional, Mulheres no poder. mulheres no poder, né? Porque aqui dá conversas que inspiram e provocam, mas quando a gente fala isso, não é só sobre sexualidade, sexo não. Bem que a gente gosta de falar sempre. Hoje, por exemplo, pode dar especial. Hoje nosso tema vai ser pode dar maternidade. Exatamente. Nossa convidada hoje é Lore, que é blogueira, né? Isso mesmo. E Lore é mãe solo, assim como nós somos mãe solo, né? Isso. Uma moça linda, né? De Obrigada. 32 anos, 32. muito jovem, certo? Com 3 filhos, 3 crias maravilhosas. Então, ela vai contar um pouco da sua história, de como chegou, porque às vezes a gente fala, poxa, como é que uma mulher dessa bonita tá solteira? Como é que essa mulher Exatamente. chegou, né, a esse ponto de ficar sozinha com os filhos? Então, por trás de uma grande mulher, sempre tem grandes histórias. E uma mulher é outra coisa. Uma mulher que não luta, não faz história. Exatamente. Então, Lore, eu quero te fazer a primeira pergunta. Vamos. Antes de fazer a primeira pergunta, eu quero que você se apresente aqui para o nosso público, falar um pouquinho sobre a Certo. sua vida e depois a gente vai Tá onde interessa. Meu nome é Lore, né? Como vocês sabem, eu sou mãe solo de 3 crianças. Eu cuido deles sozinha, eu não tenho rede de apoio, nem da minha família, nem da parte deles. E quando eu cheguei aqui, voltei para Salvador com eles, eu aluguei uma casa, tipo, não tinha nada. Era só eu, eles e a mala. E aí passei pra dentro dessa casa, a gente passou muito sufoco, dormia num papelão no chão, cozinhava em boca de álcool. E minha mãe dizia, você é louca, como é que você larga assim tudo, né? Acha que a gente tem que ficar presa num relacionamento abusivo. E não é assim. Então, hoje, de tudo que eu já passei lá atrás, estão muito bem, meus filhos estão bem, graças a Deus. Isso E- tem quanto tempo? Essa esse recomeço? Meu menino vai fazer 2 anos. Eu separei. Quando eu larguei, eu ainda estava grávida. Então, menos de 2 anos. Qual a idade dos seus filhos? A mais velha tem 10 anos, a Issa, que tá com o pai, me dou super bem com o meu ex, né, do primeiro casamento. Fica comigo e com ele. A do meio tem 4 anos, Valentina. E o menino vai fazer 2 anos agora em julho. Como é o nome dele? Samuel. Samuel. 3 bênçãos. Então, é sobre isso. O que eu queria te perguntar primeiro é justamente, pode nos contar um pouco sobre a sua jornada de mãe solo, mas você já fez um resumo aí, mas eu só quero enfatizar uma coisa. É difícil isso, porque, como você falou, primeiro, você se dá super bem. Mas, geralmente, os homens, quando terminam o relacionamento, se separam, a maioria se separam também dos filhos. Com certeza. se Não é isso? E divorcia isso, essa carga, da essa criança. sobrecarga recai sobre a gente. É sobre nós, mulheres, mães, responsáveis, porque mãe não abandona filho, né? Então, Nunca. como você chegou? Eu queria que você fizesse um resumo. Como você chegou a essa situação de mãe de 3 filhos e sozinha aqui? Inclusive, agora meu último relacionamento, né? O pai da minha menina. Quando eu larguei, a mãe dele se revoltou contra mim, né? Tipo, eu esperei ele trabalhar, peguei a mala e fui embora. Não disse nada. Mas eu vivia ameaças. Então, eu fui muito julgada porque eu fiz isso. Mas só quem sabe é quem tá ali, né? Dentro do relacionamento que tá passando. E ele me ameaçava muito. Tipo, se eu cortasse o cabelo, ele queria vir em cima de mim. Ele dizia que ia me matar. E eu só poderia ficar dentro de casa mesmo. Ele saía pra trabalhar, bebia, curtia. E eu fui pra lá, pra São Paulo, ficar com ele a trabalho. E foi onde eu sofri muito. Então, um certo dia eu esperei ele trabalhar. Falei, vou dar um basta nisso, não aguento mais. Peguei a mala, peguei meus filhos, comprei a passagem, morrendo de medo dele ainda me encontrar, e fui embora. Aí, quando ele chegou em casa, que eu não tava, ficou muito tempo de ameaça. E a família super achou errado, né? A mãe dele mesmo, que pegou minha filha, deu o primeiro banho, cortou o cordão umbilical. Hoje, tanto faz. É neta dela por ela dizer que é neta, mas não procura. Não tem convivência, Não, né? então não só ele se divorciou, a família também. Se eu tivesse com ele,
era neta, era tio, era primo. Hoje em dia não, ninguém procura. Sim. É só eu mesmo. Deixa eu te perguntar outra coisa. E nessa fase das ameaças, você procurou a polícia? Você pediu medida protetiva de afastamento do lar? Não, Ou não? eu fui pra. Tinha medo disso? Eu tinha muito medo, fui pra um lugar assim, onde ninguém sabia meu endereço. E lá eu comecei, tipo, eu excluí tudo, minha rede social antiga, número, e fiquei como se estivesse assim, tipo, desaparecida por um tempo. Até ele me esquecer, foi quando eu descobri que ele já tava com outra pessoa e tal, aí me esqueceu de vez, aí acabou as ameaças. Aí hoje eu já vivo aqui, próximo à minha mãe, né? Que, vamos dizer assim, não é minha rede de apoio, mas é a única ainda que, sim, é a avó dos meus filhos e tal. Aí foi assim, mas eu não procurei a justiça, porque eu fiquei com muito medo. Eu preferi não dar queixa. Não procurei também para botar os direitos dos meus filhos, né? Em pensão. Não procurei. Tá com ação de alimentos, no Inclusive, caso. sou muito julgada por Mas isso. ele ajuda, mesmo você sem ter entrado com ação de Hoje, alimentos? vamos supor, tem o quê? Eu acho que tem uns 2 meses que ele veio aqui trazer uma outra filha. Aí a filha dele mais velha, tenho muito amor por ela. Ela me pediu para pegar minha filha para levar para ele ver. Eu acabei deixando ela levar a irmã. Aí hoje ele liga uma vez ou outra. Muito difícil, demora. E R$100 que ele manda através de uma irmã. Começou a mandar R$100 para ajudar. Que eu preferia até que não mandasse. Já briguei muitas vezes, já disse, você pega esse dinheiro e hoje em dia eu até deixo. Ela fala com minha filha bem pouco. E é pior, porque mexe muito com a cabecinha dela. Ela chora, tem vezes que ela fala, eu quero ver meu pai. E aquilo me dói, porque nem de tudo que eu passei eu não posso jogar ela contra ele. Exatamente, né? As nossas brigas, né, de relacionamento, a gente não pode proibir os filhos, porque filho também precisa de pai, mesmo Exatamente. que seja um pai que não preste. Enfim, então, mas ela precisa, né, as crianças precisam ter essa presença masculina. Porque assim, isso futuramente, na fase adulta, isso vai refletir essa falta da figura masculina e isso também acaba problematizando em relacionamentos. Porque às vezes você começa um relacionamento, a gente fica falando tem um dedo podre, mas nosso cérebro tem várias caixinhas que a gente coloca ali, características de pessoas que a gente já se relacionou. E todas as vezes que a gente... Ou o que faltou, a falta de alguma coisa durante a nossa infância. Então, que são os nossos chamados traumas, não é isso? Exato. Então, eu não sou psicóloga não, né? Mas eu faço terapia. Inclusive, quero mandar um beijo pra minha psicóloga, ela é maravilhosa. Nossa, né? Agora, eu digo a ela que eu faço terapia, viu? Mas eu não quero ficar... tranquila não, quero ficar assim agitada, louca, desorientada mesmo. A terapia é só pra eu me autoconhecer. A melhor coisa que tem tem é a terapia. Não é isso? Então, Acho que todas as mulheres deveriam isso fazer deveria, terapia. né? sim. Porque eu sempre falo isso. Então, o que acontece? A falta da figura paterna durante a infância reflete nos relacionamentos que você vai escolher para sua vida adulta. Com certeza. Às vezes é a mesma coisa, às vezes um homem procura numa mulher, procura uma mãe, porque não teve mãe, porque não teve o acolhimento materno. E às vezes começa um relacionamento, não quer uma mulher, quer uma mãe, não é isso? Que vá, coloque a comidinha dele no prato, que lave a sua roupa, que dê todos os cuidados que uma mãe, mas não é assim. E às vezes a gente, como mulher, a gente também procura essa figura em relacionamentos, né? Então, por isso que não é bom a gente Hoje cortar mais esse não. ciclo, né? Cortar esse ciclo com os pais, por piores que sejam. A gente tem que saber trabalhar isso a cabeça da criança e a nossa, principalmente. Não querer problematizar, envolver eles, né, nessa nossa briga. Isso também é a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu percebo, que quando a gente separa, o pai parece que separa da criança. Com certeza. Né? Divorcia, né? Não, Divorcia, não generalizando todos, mas isso, a maioria. mas sim. assim, eles só, sei lá, ligam uma vez na semana, ou só quer ver 15 em 15. Eu acho que ele ficou quase um ano sem falar com ela. Não ligava. Eu chorava, eu às vezes ficava tentando. Mesmo com tudo que eu passei, eu dizia, liga pra menina, procura saber. É isso, Mendigando a atenção que ele deveria dar.
Pois é, e os pais, eles não sabem como isso impacta, principalmente na mulher. Não ter o pai, isso pode acarretar relacionamentos futuros ruins, a ausência paterna. E o menino de não ter a figura de homem, Pra instruir. né? Para instruir. Certeza. Isso aí, nós, mães solos, Todas nós, né? temos que É. nos virar em relação a isso, né, Paty? Exatamente. Somos tão julgadas, né? A sociedade tá sempre nos julgando de tudo. Se você trabalha, deixa a criança com alguém. Se você não trabalha, você é preguiçosa, não corre atrás. Eu vi no seu Instagram que pessoal julgando porque você não trabalha preguiçosa. Tá em casa, Inclusive- sai da internet, Inclusive, vai meu Instagram- trabalhar. Eu vou agradecer a todas que estão lá, né? Porque foi muito importante na minha vida. Quando eu entrei pra essa casa que eu não tinha nada, aí eu começava a postar as coisas e tal, minha rotina, né? E eu fui pra uma cidade chamada Caravelas, onde eu fui muito acolhida. Chegou lá, todo mundo me acolheu. O pessoal da igreja batista começou a levar coisa lá em casa, através de uma blogueira também que me ajudou. Todo mundo, fui muito acolhida na cidade. E aí, teve gente de fora, teve visualizações, tipo Sônia de Portugal, que virou uma amiga minha. Outra que era também de fora, aí começavam a mandar a cama, guarda-roupa, mandava as coisas. E eu ficava assim, meu Deus, tipo, não sei o que tá acontecendo. Aí um dia eu perdi meu celular, entre elas fizeram vaquinha, eu não queria. Não, a gente quer ver você, quer ver a rotina, a gente quer ver você vencer. E aí eu falei assim, ainda existem mulheres que querem o bem de outras mulheres. Sim. Porque elas me levantaram. Muito tempo eu já pensei, eu falei, eu não quero mais viver. Eu fiquei depressiva. Eu não penteava meu cabelo, não cuidava de mim. Eu chorava dia e noite quando meus filhos iam dormir. Tinha vontade de me matar. Muito tempo pensei isso, só que eu falei... Até em tirar minha vida eu tava sendo egoísta, porque eu falei, meus filhos só têm a mim. Então, se eu tirar minha vida, eu tô tirando a deles também. Exatamente. Então, quem realmente você até Então, quem me levantou foi elas. É tanto que eu não tô gravando esse tempo. Todo dia eu recebo mensagem de carinho. É isso. Lore, cadê você? Lore, a gente precisa de eu percebi você. que você sumiu um pouco, porque quando a gente começou a conversar, eu vi que você postava, E foi postava assim. stories, e aí você deu uma Eu- pausa, né? Porque cansa. Cansa, por mais que a gente diga, a gente é forte o tempo todo, mas não é. Cansa você tá ali todo dia labutando sozinha com tudo. O filho tá doente, é você. Você tem que. Esse dia mesmo eu fui pro médico com meu filho, precisei ficar preocupada com o horário da UTA da creche, não tinha quem buscasse. Aí eu tive que sair antes do medicamento. Então, aí você vai cansando e fica difícil gravar. Uhum. Mas as meninas, eu fui muito acolhida naquele perfil. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha noção. Mas eu creio que foi Deus, né, que enviou todas elas. Deus sabe de todas as coisas. Falei, né? mulheres- E ele fez, né, você se reerguer junto com essas mulheres, se reerguer e se reencontrar, né? Que Exatamente. lindo. Aí foi. E como é que você se sustenta? Que eu vi que você posta e tal para monetizar, porque isso hoje também isso é uma fonte de renda. Né? Sim, é até o que eu explico muitas delas, né? Que elas sempre pedem, Lore, me ajuda com leite, uma fralda, e pergunta como faz. O Instagram não paga, mas ele abre portas, né? Tipo, já o TikTok, ele paga a gente. Eu me afiliei a algumas plataformas, já cheguei a divulgar também o joguinho, depois parei, aí jogava lá de novo, porque me ajudou bastante, né? Não vou mentir. E sempre divulgando algumas coisas, Esse algumas joguinho parcerias, algumas coisas. Tigrinho, né? Cheguei a divulgar há um tempo. E aí eu me afilio a algumas plataformas, algumas coisas. Então, vem da internet. Todo o dinheiro hoje, tipo, que eu tiro ali em casa é através da internet. E elas falam... Tem até uma mensagem lá de uma moça, né? Que ela fala assim... Eu preciso ver você todo dia, porque eu me inspiro em você. Aí eu perguntava, você inspira em quê, né? Porque eu não tenho nada pra inspirar. Eu falava assim, não tenho nada pra inspirar. Ela disse, Lore, eu sou muito bem sucedida. Sou médica. Eu não acreditei. Mas eu apanho. Ele me trai. Eu não consigo largar. Eu queria ter só sua força, nada mais. Pra isso. Aí eu entendi o porquê que elas começavam a se inspirar, né? Uma coisa que eu A dependência. percebo que relacionamento abusivo tem em todas as esferas sociais. Com certeza. Você vê a Ana Hickman, né? Exatamente. Quando ela deu aquela entrevista, eu chorei, porque eu vivi aquilo.
aquele abuso psicológico. E a gente de não anos. imagina, né? Uma mulher bem-sucedida. É assim que a gente pensa. Bem-sucedida. Por que que a gente se submete? E você só sabe que você tá nesse relacionamento depois que você sai. Que você para e pensa, meu Deus, como que eu permiti isso? Tudo isso. A gente não, quando você tá naquele ambiente, você não percebe. As pessoas de fora veem isso e não percebem. Eu era esculhambada em roda de amigo. Sim, eu tenho umas amigas, né? Inclusive vai estar até me assistindo, mas ela me abraçava. Tipo, ele me batia, né? Um dia ele me empurrou assim do alto. Me empurrou, eu caí, fiquei toda roxa, me machuquei. Depois me carregou pedindo desculpa e tal. Fui imatura, né? Dependência. Perdoei. Aí elas me abraçavam, choravam e tal. Depois na rodinha dizia, é descarada, não sei o quê. A mulher faz muito isso. Mas só quem passa a dependência emocional sabe o quanto é difícil sair. Não é fácil. Exatamente. E assim, eu falo disso com propriedade, por conta justamente do meu trabalho, né? E vou dar uma dica às mulheres. Não espere apanhar a primeira vez. Não pense que ele vai lhe prometer, eu não vou fazer mais, porque ele vai. Porque quem faz uma vez vai fazer sempre. No primeiro indício de violência doméstica em sua casa, procure a polícia civil. Denuncie, peça medida protetiva de afastamento do lar. Você não é obrigada a viver. Tem pessoas, eu ainda até entendo e falo com as mulheres em palestra na delegacia que eu trabalho, né? Eu sou investigadora, e falo assim, meninas, eu sei, entendo que você pode amar demais. Porque ama demais, às vezes quando a gente ama demais, a gente suporta muitas coisas, pensando que vai mudar o outro. Mas a gente não consegue mudar ninguém. Bota isso na cabeça. Outra dica, porque às vezes também você aceita tudo isso, né? Porque a violência, ela também pode ser cultural. Porque pessoas que passaram a vida toda vendo os pais, os avós, né? E aí perpetuou isso de geração em geração, apanhando, batendo na mulher, batendo na mãe. A criança também entende isso, como uma normalidade, que isso é normal. Então, a violência física, a violência doméstica, às vezes ela também é cultural. Porque ela está inserida dentro do âmbito familiar e as crianças crescem vendo e achando que aquilo ali é normal. E quando futuros adultos, eles vão construir uma família e vai agir da mesma forma que viu o pai agindo com a mãe. Outra coisa. E violência... Só um minutinho. E a violência doméstica, ela não é só a violência física. A violência física é quando chega no auge, digamos assim, né? Do abuso. É emocional, e psicológica, principalmente. Exatamente. Inclusive o pai da minha mais velha, hoje ele me segue, né? Vai estar me assistindo tudo. Hoje somos amigos, mas ele nunca me bateu, mas ele fez pior. Eu não podia usar um batom, não podia me maquiar. Se alguém me olhasse na rua, era culpa minha. Então, a violência que eu sofri com ele foi psicológica. Aí, um dia a gente estava reunido entre família. Eu tinha acabado de ter nossa filha. Foi 10 anos de casada, a gente se amava, aquela coisa toda. Aí, minha cunhada me chamou, passou um batom em mim. Ele parou a festa, pegou o carro feito louco, botou eu, minha filha e minha mãe, e parecia que ia bater. E veio me xingando no caminho e falando que eu tinha passado somente um batom. Ele nunca me bateu, então eu ficava, mas ele não me bate. Não, mas eu sofria ali. Da mesma forma, só que eu não tinha noção. Uma roupa não pode. Né? Exatamente, então, porque a violência ela é dividida em duas partes, né? A violência branca e a violência vermelha. A violência branca é a violência velada, que é justamente a violência psicológica, né? Você botar a autoestima da mulher lá embaixo, você esculhambar, você escrachar. E a violência vermelha é justamente quando deixa marcas, lesões, não é isso? Mas tudo isso é amparado pela Lei Maria da Penha, tanto a psicológica quanto a violência física, não é isso? Mas e só para fechar aquele outro, às vezes a mulher, você falando, minhas amigas me abraçavam, me acolhiam, e depois vinha dizendo que eu era descarada. Mas ninguém sabe, às vezes porque ama demais, porque também a dependência. Para onde é que você ia com 3 filhos? Você não tem nenhuma rede de acolhimento, como você falou, nem a sua família. E às vezes as mulheres, ela é obrigada a conviver com seus parceiros, sendo violentadas, sofrendo esse tipo de violência, porque não tem para onde ir. Pai e mãe não quer mais dentro de casa. São poucas as mulheres que têm a coragem que você teve. Eu, quando fui mesmo, minha mãe
Eu poderia ter ido pra casa. Eu esperava, né? Alguém da minha família dizer, fica aqui, me acolher. Não. Eu lembro como se fosse eu já pegava um papelão, forrava ali, botava Às meus vezes filhos. até a própria família fala, eu te falei que não era pra tu sair de casa, eu te falei que esse homem não prestava, eu te falei 1000 vezes que não houve conselho, houve coitado. Então, geralmente são essas. E eu acho que elas ficam numa bolha, assim, você tem que ficar com o homem, tipo, pra ter seus direitos. Nada, a casa, a tudo que tem. Eu pra acredito que elas um ficam nessa relacionamento bolha. abusivo de fachada. Pra mostrar pra sociedade que você é casada, que você tem um marido que é um filho da puta, que não faz porra nenhuma por você, Exatamente. enquanto você se ferra o tempo todo enquanto você constrói o muro, ele derruba. Será que isso é certo? A gente tem muito esse conceito. Eu tinha isso. De ter aquele conceito de família. Isso. Não era... Meu primeiro casamento não era pra eu ter casado. Porque o abuso já começou aí. E aí você, não, né? A gente ama demais, né? Não, deixa assim mesmo, tá nervoso. Nas promessas que melhora. Sempre Tá assim, nervoso, né? E aí vai levando com a barriga, o que é que as pessoas... Eu tinha isso. O que é que as pessoas vão falar se eu separar depois de 3 meses de casado? A gente pensa muito sobre isso. E agora... E, gente, se for um dia de casado e você vê que o negócio não presta, cai fora. Caia fora. Hoje elas me pedem muito conselho. Glória, eu tô passando isso. Qual é o conselho que você me dá? Separa, minha filha. Arranja um jeito aí, separa, vai embora, vai pra longe. É o único conselho que eu dou. Eu sou muito a favor da família, né? Da estruturação da família. Quando eu casei a primeira vez e quando eu tive que me casar mesmo no papel, né? Eu ainda tenho um sonho de casar, de vai Grinalda. Vai, amiga. Vai acontecer. Eu vou achar um que vai me levar pro altar. Vai achar um que dê seu valor merecido. Que Deus vai fazer isso. Acredito que toda mulher sonha com isso. Sonha. Sim, eu casei, né? Não, eu casei, não foi assim o casamento dos sonhos, mas foi um casamento lindo. Isso aí realmente foi lindo. E eu tenho vontade, sim, de casar novamente. De encontrar um grande Tente amor. quantas vezes forem necessárias para você casar, ser feliz. se for o caso de noiva, de branco. Eu acho que hoje eu assusto mais, né? Já tive outro relacionamento e eu fico fechada. Então, não consigo mais me entregar assim. Não, hoje em dia não. Porque a gente cria mecanismos de defesa, né? A gente acaba se blindando porque a gente tem medo de começar uma relação e quebrar a cara novamente. Todas nós temos. Mas é aí que a terapia entra. É aí que o terapeuta entra para você trabalhar em equipe. Ele vai lhe direcionar. Não é que ele vai lhe dizer ou ela vai lhe dizer o que é que você tem que fazer. Você é que vai encontrar o seu caminho. Exatamente. É assim que funciona. Mas vamos continuar. Eu tô assim curiosa para fazer algumas perguntas, né? Eu quero saber como é o seu dia típico do amanhecer até o anoitecer com esses 3 meninos em casa. Eu queria ter 5. Minha filha, mas depois... Eu também tenho 3. Agora, assim, não pequenos, assim, curto espaço de tempo. A diferença de idade deles são 8 anos. Então, deu tempo, um ir cuidando do outro. Mas, no seu caso, que são pequenos, dá um pouco mais de trabalho, né? Muito trabalho. Hoje, a minha mais velha tá com o pai, porque ela fica comigo e com ele. Eu não tenho o que falar sobre a paternidade dele. Ele é um ótimo pai. Não prestou como marido, mas como pai. Aí tá com ele esse ano. Mora aqui perto, Salvador. E os 2 estão comigo. Então eu acordo, botei na creche agora. Aí cuido deles, cuido da casa. Mas assim, minha mãe mora perto. Mora perto de mim. Mas minha mãe não vai lá em casa. Assim, me visitar, ficar comigo. Sua mãe não é sua rede de apoio? Não. Inclusive eu fui muito julgada, né? Foi carnaval. Eu fui curtir. Eu falei, eu vou sair um pouco. E deixei com ela. Aí ela ficou, eu fui curtir com eles na casa dela. E eu fui muito julgada. Você curtindo, onde tá seus filhos? Eu não sei porque a gente recebe esse tipo de pergunta. Ai, gente. O pessoal não tá acostumado a ver uma mulher que passou pelo inferno voltar a viver. Você não pode usar uma roupa mais chamativa, decotada. Você não pode fazer uma academia. Não pode ir pra uma festa, que você é muito julgada. E eu fui muito julgada, né? Até paguei, postei o vídeo no carnaval, depois já paguei. E julgada geralmente por outras mulheres, porque sempre as por mulheres outras que deveriam se apoiarem, né? Uma apoiar a outra mutuamente, mas é quem mais quer derrubar.
É sempre por elas. É o mesmo sexo. Já o sexo oposto, às vezes, a gente acha até mais apoio. Com certeza. E a mulher deveria ser mais unida, né? Ter mais empatia uma pela outra. Exatamente. Conta aí sua rotina. Aí não é muito agitada, não. Acordo, cuido deles, aí boto na creche. É o tempo que eu pego eles à tarde. Entrei na academia, né? Ei, Muito Pega- bem, ficar Tô paniquete. até desanimada agora, mas entrei. Eu falei, vou me cuidar. Resolvi me cuidar um pouco. Aí vou pra academia, depois volto, faço as coisas. Depois busco eles, passo o fim do dia com eles. Sempre eu e eles dentro de casa. Não tem ninguém, amizade, ninguém que vai lá. É só eu e eles mesmo. Depende de mim pra e a tudo. educação deles, né? É dever de casa, essas coisas você que faz. Com certeza. Tudo, né? Eu sou a mãe solo completamente. Quando adoece sou eu, quando não tá bem sou eu. Creche pra buscar, pra levar. Tudo E somente aí eu. à noite faz a janta e bota pra dormir. Pra dormir. Dorme todos os dois ali na cama comigo, coladinho. Todos os dois. Essa é a parte gostosa, né? Da Maravilhoso. maternidade. Não me arrependo de nada. É porque você tem um de 2, eu também tenho um de 2. E é um chamego, né? Eu ainda O meu considero como menino bebê. mesmo, que já é mais difícil, né? Tipo, ele não fica com ninguém, assim. Já é mais travado. Tá mais acostumado com você também. É. Porque é bebê, né? Só que a creche é outra pauta, assim, né? Que eu ia comentar. Elas perguntam muito sobre a creche. Tem vontade de colocar, mas não tem coragem. Eu também não tinha. Eu vou colocar na creche pra poder trabalhar, poder me cuidar, ter um tempo, fazer. E a gente fica com aquele bloqueio. Você precisa desse tempo. Então, muitas lá sofrem por isso. Tem a oportunidade de colocar em uma creche, mas não coloca por medo. Eu achei a melhor decisão na minha vida foi colocar eles na creche. Pra poder ter esse tempo pra mim, porque senão a E gente até não pra aguenta. você gravar conteúdo e porque Com hoje certeza. é o seu emprego, né? A postagem, a rede social é o seu emprego. Exatamente. Então você tem que ter esse tempo até pra você pensar no que você vai produzir. E ali você tem né? O tempo, conteúdo você tem que tempo vai pra você, produzir. se você trabalhar fora, arrumar casa, fazer algo. E até isso eu não entendo, né? Tem mulheres que julgam. O menino tão novo, vai botar na creche. É complicado agradar todo mundo. Não se preocupe em agradar todo mundo, não. Só agrade a Deus. Exatamente. Não, a Não gente se não ferrar. vai, a gente não agrada, não. E às vezes a gente é julgada pelas pessoas mais próximas. São as que mais julgam. É. E é pior, às vezes a gente se sente pior por conhecer. Como E o não julgamento, esperar. eu achei que viu mais da minha família do que do pessoal que eu não conheço. Exato. Mulheres que nunca me viu na vida me apoiando. Já a família, Julgando. com certeza. Na verdade, todo mundo passa por esse julgamento, né? Quem sai de um relacionamento. Os primeiros a julgarem são os nossos pais. Porque eles acham, não sei, por conta da cabeça retrógrada, o pensamento antigo de que mulher casou tem que viver o resto da vida com aquele homem. A antiga Amélia. É. Mas o que acontece? Tem que entender que nós vimos de uma nova geração. Nós somos independentes. Nós somos mulheres que buscamos, que corremos atrás e que não precisamos disso descer a esse nível de submissão e também de dependência ao ponto de você viver infeliz para satisfazer uma sociedade e sua família. Exatamente. Não. É aquela coisa que só sabe o que é a vida quando come entre quatro paredes e come o pirão junto. Você quer conhecer uma pessoa, dê o poder. Você quer conhecer uma pessoa casando, case-se com ela. Porque antes do casamento é meu bem, meu broche. É um amor, certo? Mas depois que começa o relacionamento, as responsabilidades, aí você vê se de fato ele tem responsabilidade com você ou não. Mas o que é que eu falo? Homens, nós não estamos aqui para julgar vocês. Agora fica uma dica. Não tente entrar no relacionamento, no coração de ninguém, na vida de ninguém, se você não tiver certeza do que você quer. Não tente começar um relacionamento para despertar o sonho de uma mulher de construir uma família, se você sabe que você não tem condições de assumir aquilo que você está prometendo, pelo simples fato de estar emocionado demais. Assim como nós somos emocionadas, vocês também são. Somos. Certo? Porque nós somos o Verdade. extremo. Mas entre emoção e razão, nós também temos a emoção e a razão. Entendeu? Então, família é responsabilidade. Verdade. Filho, responsabilidade.
Não tire sua responsabilidade, não deixe sua responsabilidade. Se separe da mulher, mas não se separe dos seus filhos, não. Eles não têm nada a ver. Eu odeio isso. Eu tenho alguns ex-maridos, né? Alguns. Isso aí. Porque eu sou assim, não der certo, pode pegue seu. Próximo. 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 Né? Pegue seu banquinho, aí saia de mansinho. Exatamente. Agora sim, o que é que acontece? Porque você trabalha, você tem 2 empregos, você é concursada, não importa, eu posso ganhar R$1 milhão. Você pode ganhar R$1.000. Você tem que ter a sua responsabilidade de pai. Que Com dê 100 certeza. reais. Que dê R$100, mas dê. E que seja E pai. outra coisa, filho não é só até 18 anos não, meu irmão. Filho é pra vida toda. Não é porque você paga uma PJ, pensão judicial, que quando terminar, chega os 18 anos, você vai dizer, eu não vou pagar mais. Pronto, ele já é maior de idade. Não importa, ele só deixa de ser dependente seu quando ele tem seu trabalho, seus meios de se sustentar. E mesmo assim, a gente tem que ajudar. Eu, quando tava com o meu ex agora, eu tava dentro de casa e eu trabalhava. E eu arcava com as contas da casa ainda mais do que ele. Eu trabalhava dentro de casa já, através da internet. Eu passava aquelas IFA online. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, não pode ficar parada. Ele saía pra trabalhar e ali eu fazia a compra. Eu comprava, mobiliava a casa da gente. Arcava com todas as despesas da casa. Olha. E ainda assim, não prestava. Tá vendo? A gente pode ser empreendedora também. E dentro de casa e cuidando dos É o conselho filhos. que a gente deve dar, né? Pra todas as mulheres. Seja independente. Porque você sendo independente já é difícil. Você sendo Imagine sendo independente, dependente do homem. Você consegue lidar melhor com essa situação. Eu falo assim, por mim, eu separei 2 vezes, minha vida não mudou em nada. Assim, eu falo da parte financeira. Porque eu me sustento e sustento meus filhos, né? Então, lutem mulheres. Exatamente. Né? Pela sua liberdade. A gente quer ter uma família, tá? Mas vale a pena você também suas ter o seu dinheiro, né? Fazer seus cílios, suas unhas. Eu acho que tem mulher que se acomoda, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela tá sofrendo um relacionamento, mas ela tudo é ele. Aí ela vira pra mim e diz, quando ele tá chateado, não me dá dinheiro, não me dá o cartão. Então, ela depende dele. Então, ela sofre aquilo ali por conta dela mesmo. Case-se com um homem, mas case-se primeiro com a sua liberdade. Ai, maravilhoso. Com a sua dependência. Independência financeira, quer dizer. Independência financeira. Que é maravilhoso. É gostoso No dia que ele demais. não prestar, meu irmão, pegue sua malinha, desculpa, não dá Tchau. mais. Na paz, vá de boa, não dá certo, né? É melhor ter paz do que ter razão. Com certeza. Hoje eu não aceito mais nada. Que bom. E qual exemplo que você quer dar para seus filhos, né? O que é que você... A minha filha, principalmente, né? A de 10 anos agora, que já tá quase uma mocinha. Pré-adolescente, né? Estude bastante, né? Seja independente. Só case depois da sua independência financeira. Eu digo isso a ela direto. Por quê? Porque eu casei, eu fazia cursos, né? Trabalhava e ele me tirou tudo isso. Eu era muito jovem, demais. Eu era muito jovem, então eu fiquei dependente dele. Meu primeiro Seu relacionamento. primeiro filho você teve quantos anos? Tava com 20, eu não sei se foi 20 ou foi 21, 20. Eu até acho assim, eu demorei tanto pra ter, porque era meu sonho com ele. Era um amor lindo, aquela coisa toda. Depois que teve filho, tudo mudou. Tudo mudou. A gente muda, né? Não tem como. A cabeça, a gente não é a mesma depois que tem filho. E aí eu queria ter um menino. Hoje não, já fiz a laqueadura, mas ainda assim eu insisti em ter mais filho. Que se eu tivesse a mentalidade hoje, eu não teria. Não me arrependo dos meus filhos, mas eu não teria. É porque a carga fica sempre pra Toda mulher, pra né? nós. Sempre pra gente. Com certeza. E falando nisso, né, dos seus objetivos, o que minha amiga aqui perguntou, eu quero saber quais são seus planos e os seus sonhos, suas inspirações, né, que toda mulher tem, pra você principalmente, e para os seus filhos daqui pra frente, pro futuro. O que é que você deseja? Hoje, para os meus filhos, né, eu quero, com fé em Deus aí, comprar uma casa, porque eu moro de aluguel. Então, focar, comprar uma casa para amparar eles. Porque na minha falta, eles não têm ninguém. Eu sempre penso muito isso. Eu falo, minha mãe, se hoje eu faltar,
meus filhos vão ficar com quem? Não tem com quem fique, não tem ninguém. Então hoje meu foco é neles total. É deixar eles amparados, porque caso eu venha faltar, eles não ficar desabrigados, né? Porque se eu fiquei, imagina eles, né? Minha família, eu não posso contar com minha família, nem com a deles. Então eu penso muito nisso. Se eu faltar amanhã depois, meus filhos não têm pra onde ir, não tem quem acolha. E a minha mais velha, eu até fico mais calma, porque o pai é maravilhoso, né? Cuida muito bem dela. Mas os dois é a minha preocupação maior. Então. Mas eu acho assim que mais importante do que ter uma casa é você conscientizar entre vocês mesmos. Que quando você fala, não fale isso, que é uma dica, não fale. Eles não têm ninguém, tem sim. Tem Deus. Exatamente. E sempre vai ter, o pai é responsável, é a responsabilidade dele por lei, na sua falta, né, que você tem a tutela e a guarda porque é mãe, vai ter que ir, se Deus livre e guarde, se você faltasse, os pais que tem que tomar conta. Mas ainda assim, ainda fica assim, preocupada, você né? fica preocupada. Com Mas tratamento. então, o que acontece? Você tem que começar a trabalhar entre eles. Sua filha mais velha, vocês têm que se apoiarem. É você, eu e seus irmãos. Por mais que ela more com o pai. Mas se na sua falta, pense nela, né? Não pense em faltar hoje ou amanhã. Exatamente. Deus é mais. Mas daqui a 10 ou 20, 30 anos, ela que vai ser o porto seguro. Eles que têm que se amar, eles que têm que se acolherem, né? Mesmo tendo os pais, mas eles têm que ter essa conscientização e essa responsabilidade começar da infância. Porque fica bem mais fácil, né? Na falta, como você fala, o que fazer. É bom os irmãos se amarem, se Eles são estruturarem. bem unidos, né? Eu sempre, graças a Deus, eu trabalho muito em relação a isso. Por isso que eu separei. Eu não queria criar eles num lar turbulento, né? Como fui no meu caso, com minha mãe. Eu já vi minha mãe sofrer muito isso. E eu não queria. Então, quando começou esse desrespeito entre a gente, eu falei, é hora de eu ir embora. Porque eu não queria que eles vivessem em um lar assim. Então, hoje em dia, até para eu me relacionar com uma pessoa, não sei. Eu não teria coragem de colocar qualquer pessoa para morar com meus filhos. Exatamente. Tem mulheres que não pensam. Tudo que passa, pega o primeiro, bota pra morar dentro de casa, casa de novo. E às vezes a gente tem que prestar atenção, porque nessas horas, quando a gente encontra outra pessoa, né, que não é o pai, E principalmente quando abuso, do né? filho a mulher, né? Abuso. Exatamente. Que isso não está livre também para os meninos, lógico. Nós Exatamente. vimos A gente muito vai isso. viver, não vai deixar de viver, de namorar e tal. Mas pra você conviver com a pessoa, tem que ser a pessoa, ver porque o mundo como tá hoje em dia. Eu fui criada pelo meu padrasto. Meu pai, eu não tenho uma boa relação com ele. Mas eu não confio deixar meus filhos. Eu vou ter um marido hoje, deixar meus filhos com o marido, literalmente, ali, cuidando. Não confio. Por conta de tudo que tá acontecendo. Tá certo. Você tá certíssima. E qual conselho que você daria para as mães solos, assim? Há muitas, né? O primeiro é se cuide, porque, como você falou, fazer a terapia é muito importante. Porque quando a gente entra em depressão, quase que eu não voltava, né? Foi Deus mesmo na minha vida. Quase que se eu não fosse Deus, acho que eu não estava nem mais aqui. Mas você teve quadro de depressão? Tive. Logo após a separação? Ou foi durante o relacionamento abusivo? Não, logo após a separação. Eu passei muito perrengue com eles. E isso agravou bastante. Você chegou a passar fome? Eu passei muita. Eles nunca, porque eu sempre botava na mente assim, falar, nem que eu vá vender uma bala, uma água no farol, mas meus filhos não vão passar fome. Aí minha mãe ainda perguntava, como você vai conseguir, né, sustentar eles sozinha? Eu falei, não importa, mas eu vou. Passei muita necessidade. Mas aí você não quis, voltar pra casa de sua mãe? Não. Eu ainda fiquei uns dias na casa do meu irmão, mas ele morava com a mulher. Era muito apertadinho e acaba que você tira a liberdade de outra pessoa. Ele tinha a mulher dele, ia começar brigas, né? Sou a irmã aqui com outros filhos e tal. Então, eu procurei logo uma casa. Seu canto. E fui sem nada mesmo. Eu postava, aí as meninas viam, Eu vi. não tinha nada. Eu pegava Era uma boquinha colchão?
do fogão. Aí botava o álcool e fazia o mingau do meu filho. As meninas, você é doida, Laura. Eu falei, breve vai ter o fogão. Aí depois ia conquistando as coisas. Comprou o fogão, a TV, as coisinhas e tal. Mas eu sempre tive isso em mente. No último caso, se a gente estiver passando fome, nem que eu vou vender uma água na rua, eu vou vender. E essa sua trajetória demorou quanto tempo? Qual foi o período, né, da sua separação até você começar a se reestruturar? 1 ano, 2 anos? Quase um ano. Quase um Quase ano. um ano. E você, qual foi a duração dos seus relacionamentos desse último que você... O veio último, embora? 5. Antes dele, o meu ex, o pai da minha mais velha, 10 anos. Inclusive, a gente ainda é casado no papel. Eu e o pai da minha mais velha, até hoje. Separar isso. Com certeza. Providenciar, porque isso às vezes é tipo uma marra que a gente tem, né? Com certeza, a gente ainda não divorciou no papel. Vamos divorciar, viu? Ele já tá com outra pessoa. Por mais que vocês tenham um relacionamento bom, mas isso acaba, é como você guardar na sua casa coisas quebradas. Sempre vai atrasar seu lado. Coisas velhas, sempre vai às vezes é necessário a gente fazer uma faxina geral, né? Tanto na vida física quanto na espiritual, para destravar nossos caminhos. Exatamente. Vou tratar de fazer isso já. Isso. Vai providenciar, mulher. Porque demora, viu? É, Processo de separação, né? processo de separação Eu tô nesse processo meu, então em Gresilha, Júlia tem 5 anos. Não saiu de você até hoje. Ele, tipo, tinha um direito lá, um plano, aí ele nunca resolveu tirar e eu também não. Aí ficou adulando até hoje. Mas é bom a gente tá livre, né? Engraçado que hoje a gente se dá bem melhor, somos bem amigos, né? Fico assim pensando. eu sei, Mas que bom que né, você teve essa maturidade, né? E ter um bom relacionamento. eu sei que apesar das dificuldades, lógico, de tudo que você já relatou aqui, você é uma guerreira, né? Como muitas mulheres que espero que se inspiram em alguém, às vezes está passando por algum tipo de dificuldade, algum problema semelhante ao que foi citado aqui, gente. Mas não se calem, não. Tem um Disque 100, tem um Disque Denúncia, né? O primeiro passo é você que tem que dar. Exatamente. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso pegar na sua mão, obrigar que você vá na delegacia denunciar. Eu não posso pegar e dizer, saia de dentro de casa, mesmo que você não queira denunciar, mas que você queira se reestruturar, se reinventar, só depende de você. E outra coisa, sua felicidade não depende de outra pessoa. Pra gente ser feliz, não dependemos de outras pessoas. Hoje eu tenho essa consciência, mas realmente difícil. é difícil. É difícil você chegar a esse nível de maturidade. Mas assim, eu falo que é difícil, mas assim, às vezes a gente só aprende errando, passando, sentindo na pele. Eu tinha essa concepção que pra eu ser feliz, né, o outro tinha que ser feliz. Isso tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Isso aí foi agora, desse meu último divórcio aí. Eu achava que ele tinha que estar... Pra eu estar feliz, a gente tinha que estar junto e ele concluir as coisas dele. Eu esqueci dos meus sonhos. Isso é uma coisa Você vive importante. pra ele. Não viva pra outra pessoa. Quando você tiver um relacionamento, não viva pra outra pessoa. Viva pra você. Essa pessoa vai agregar, né, no núcleo familiar. Não se apague, não deixe de ter seus sonhos. Eu parei, né, depois de divorciar, tô fazendo uma mentoria aí de crescimento pessoal. E eu botei no papel, eu tenho tantos sonhos que eu falei, meu Deus, eu tinha esquecido que eu tenho sonhos, que eu quero realizar tanta coisa ainda. E assim, eu estou no processo, né? Esquece. Então, eu mesma não lembro, assim, nenhum último sonho que eu tinha pra mim. Né? Eu também vivia ali em prol dele. Inspirava ele. Né? Por falar em sonhos, aí eu quero te fazer uma pergunta. E em relação aos de material, você já falou, quer ter a sua casa, né, para os seus filhos. E profissional, o que é que você pensa em fazer? Quais os seus sonhos? Você estuda? Você estudou? Você concluiu? Você quer fazer curso? Fala um pouquinho pra gente. O meu último relacionamento, né? Quando eu tive a menina, eu fazia enfermagem. E aí eu parei por conta dela. Ele não me impedia,
mas eu chorava muito na sala e eu parei. Hoje eu não tenho mais vontade de fazer. Mas como a internet me trouxe essa oportunidade, eu tenho vontade de crescer na internet, né? Profissionalmente, trabalhar com marcas. Só que depende de mim. Hoje eu tô parando de gravar por conta do cansaço com as crianças, mas você tem que estar ativa ali, correr atrás, né? Não vai cair do céu. A marca não vem até você, né? Você tem que produzir conteúdo. Então eu tenho esse sonho, sabe? Trabalhar firme com a internet, crescer profissionalmente ali com eles. Mas é difícil. É difícil conciliar Mas não é possível. a maternidade com a internet. É cansativo. Tem dia que eu acordo, eu vou gravar. Não consigo gravar nada, não consigo produzir. É muito cansativo. Tem dias também que eu sempre posto, né? Um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho da parte técnica, né? Da minha área de ginecologia. Mas tem dias que eu não tô afim. E a internet exige muito isso da gente. É. Você não pode sumir um dia. Sim, Você não pode. Você tem que estar todo dia ativo. Sempre criando conteúdos. Exatamente. No início eu criava. E aí eu até fui julgada por uma amiga que me ajudou em relação a isso. Você tem que produzir. Se você não produzir, como você vai crescer? E eu dizia pra ela, mas eu tô cansada, eu não consigo dar conta das crianças e do processo com a gravação, editar. Mas pra você crescer, mas aí você tem que encarar assim como um trabalho. Exatamente. Hoje uma rotina. Hoje uma coisa que eu faço, que é meu autocuidado, né? De 15 em 15, eu tenho meu horário de fazer a minha unha, de fazer meu cabelo. E eu trato isso como um compromisso. Compromisso com você. É inegociável. O pessoal chega, você pode fazer um parto? Eu não vou fazer. Maravilhoso isso. Eu estou no meu momento. Eu falo, não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Quarta-feira eu tava lá. Foi sensacional tá com as minhas. Faz a unha e faz cabelo. Aí primeiro que você melhora, né? Sua autoestima. Demais. Bate papo. Eu falo umas putarias. A gente dá risada e é muito bom. Então, essas coisas, às vezes a gente tá cansada, mas a gente tem que encarar, tipo, como um trabalho ou como um compromisso inadiável. E meus conteúdos, agora, porque eu também protelando. E aí eu tive uma reunião com o Jayan, que é rapaz do marketing. E eu falei, Jayan, eu quero começar a produzir mais conteúdo, mais reels e tal. E aí é isso, eu tô botando, tipo, em pauta pra produzir mesmo, porque senão a gente que é o que deixa faz pra a lá. gente crescer, né? E o que aí. faz crescer. Eu recebo, né, proposta, né? Do nada, assim, as pessoas mandam mensagem, bora gravar isso, gravar aquilo. Mas eu travo aí. Mulher, se desbloqueia. Não faço. Se desbloqueia, vamos lá. Você tem só que se reorganizar, organizar seus horários. Eu mesmo, na minha vida de professora, de PC, né? E agora blogueira. Pois é, porque Patrícia, ela é professora, ela que coordena as perguntas e as coisas. Que aí eu falo, Paty, não tem tempo não, minha filha. Veja aí as perguntas, não sei o quê. Planeje, faça. Eu faço planejamento, ela que né? Faz. E assim, é muito gratificante, porque a gente se dá muito, se doa muito. Em cada episódio que nós gravamos aqui, uma parte da gente, de uma vivência que nós tivemos, né? Como falar com você. Agora, tá me passando aqui várias situações que eu já vivi na vida. É claro que eu nunca, graças a Deus, nunca vivi nenhum momento de dificuldade extrema com meus filhos. Tipo, material. Mas o emocional já, né? A falta do pai, ou de olhar assim, às vezes você até se culpar. Dizer, poxa, velho, por que eu fiz isso com meus filhos? Eles não têm nada a ver. Entrou nessa guerra, não é? Coloquei meus filhos nessa guerra, escolhendo errada a pessoa para ser o pai. Mas aí depois vem aquele estalo, eu digo, não são deles não, são meus filhos. Eu sou pai e mãe, eu sou mãe solo. Eu sou pai e mãe, e eu sei que eles... Mas mesmo assim, eu sei que eles sentem falta da figura masculina. É como se a gente não conseguisse, né? Suprir. Não consegue. Você falou uma coisa agora interessante, porque eu tô agoniada. A gente tá em maio.
agosto, como é que eu vou fazer? É Pra Dia dos pequena. Pais. Aí me veio o estalo. Quem vai sou eu. É. Eu não tenho, eu não vou. Eu sempre fui pra Exatamente. festinha Eu das não escolas dos meus vou- filhos, Eu eu não também, vou- apesar representando sou o eu. pai. Eu não vou colocar meu irmão ou meu pai, que poderia Sim. ser, né, a figura paterna. Eu vou, né, amiga? É isso. Com certeza. Mãe. É. E, Por isso, a importância de Né? gravar. Fala isso na e internet. exatamente essas coisas. Pra inspirar e a outras gente vai mulheres. começando e dá um estalo. Eu agoniada, amiga. Agoniadíssima, porque assim, é lindo ver uma criança, a minha tem 2 anos, elas fazem apresentações, é a coisa mais linda. Eu fui na da minha filha, no Dia dos Pais. Fui, é lindo. Você foi, né? Já, E já. assim, pior do que a ausência do pai ali naquela hora é não ter ninguém. O ano passado, É bom você a pequena não foi. Ela não fez a apresentação do Dia dos Pais. Mas esse ano eu vou deixar ela fazer. E eu vou. Você vai estar lá. Lógico, vai estar. Pai. Estarei lá. Representando o grandão, né? Mais pai do que o Representando pai. mesmo. E batendo palma. Isso. Porque nós somos foda. É o melhor que a gente pode fazer, né? Por eles. Porque, gente, assim. Porra, velho, ser mãe é foda, viu? Você vira bicho. Com certeza. Nossa amiga, o que A gente aconteceu? descobre uma Vamos força contar um que a caso gente de não nossa imaginava amiga. que tinha. É. Conta o caso de nossa amiga na academia. Ela foi pra academia, né? E levou a filha pequena. Porque ela não tinha com quem deixar. A babá não tinha viajado. Aí só que ela já tinha na academia, tem um critério que criança não pode, né? Os alunos não podem levar os filhos. Porém, ela tinha conversado com o proprietário da academia que quando a babá não tivesse, que ela teria necessidade para não perder os treinos, levar a criança. Quando ela está passando, né? Aí já pode criança aqui na academia, ela disse que botou o dedo na cara Meu Deus. e falou. E a gente assim Porque sempre mulher, né? sempre mulher. Gente, uma né? mulher Pode ser jogando uma a outra, amiga. ela não vê que ela é o momento dela de se cuidar também, mas ela não tinha com quem deixar a criança. Qual é o problema? A criança não estava abusando, não estava quietinha no canto, aí vai uma gaiata pra falar. É sempre mulher. Eu falei, você foi muito tranquila, porque eu acho que eu ia meter a mão na cara dela. Por que não apoiar, né? Nada Ter a legal empatia, poxa. Não. Né? Eu vou até passar o olho aqui, não sei. Vou ver se a Exatamente. menina quer brincar. Enquanto a mãe tá ali fazendo. Pois é, gente. exercício. Nós somos mães e nossos filhos estão aonde? Estão aqui com a gente. Lá embaixo. Lá brincando. embaixo, brincando. Até o Né? meu tá com Quando- as babás de Pois vocês. quando o Lore chegou pra mim. Não vou poder gravar, tô com as crianças, não tenho que deixar. Minha filha, não se preocupe, que a creche aqui está completa. aí. Inclusive, Porque onde eu vou, eu carrego. eu fui fazer um dia desses, fazer uns cílios. O meu filho tava em cima de mim. A outra aqui na tela assistindo e o meu aqui em cima de mim. É assim. Eu me lembro bem quando eu passei no concurso da polícia, né? Que aí, para investigador, tinha que ter habilitação. E eu não tinha habilitação. Eu sabia dirigir meia Mas não boca. tinha. Aí eu tive que entrar na autoescola, né? E eu levava Pedro Augusto, que é meu filho de 17 anos hoje, e dava um instrutor pra ficar com ele. Eu digo, ó, preciso passar no meu concurso, fazer minhas provas, que eu já tinha passado, Maravilhoso. entregar a documentação, eu tenho que ter essa habilitação e eu vou aprender. Aí eu tinha acabado de parir e dava o menino, toma conta aí, pelo amor de Deus, enquanto eu vou dirigindo, tu vai acalentando aí. Então a gente sempre dá um jeitinho em prol dos nossos filhos, até porque a questão profissional também, crescimento profissional, é pensando neles. A gente não cresce pra gente. Né? Que é uma coisa muito errada a gente dizer a gente vive só pros nossos filhos. Eu tava vendo um vídeo sobre errado. isso. É errado, porque eles vão crescer, eles têm que viver a vida deles e nós temos que viver a nossa vida. Você vai ter a oportunidade de conhecer alguém na sua vida, se relacionar e ser feliz, por que não? E seus filhos têm que seguir a vida deles. E seus filhos vão seguir. É igual quando uma mãe não se cuida, né? A minha filha de 10 anos tinha uma festa na escolinha dela e eu tava depressiva. Então eu ficava sem pintar o cabelo, ficava tudo embora. Ficava jogada dentro de casa, assim. Só chorava. Ela disse, minha mãe vai ter uma festa na escola. Eu queria tudo que a senhora se maquiasse, fosse arrumada, minha mãe. Minha filha falando comigo. Aí eu fui, me arrumei toda, fui ver ela.
quando eu caí em mim, eu falei, eu tenho que me cuidar não por mim, mas por eles. O filho não precisa você estar naquela posição, né? Exatamente. Aquela posição ali, E ela sofrida. ficou feliz. Ah, foi uma alegria ela lá na frente me olhando. Eu falei, Fica até hoje ah, cheio de filho, lágrimas. mas eu preciso me cuidar por eles. Porque a gente não tem essa noção. Quando você termina um relacionamento que você tá ali triste, depressivo, você não tem noção que você tá fazendo mal ao seu filho. Seu filho não quer lhe ver assim. Se a gente tá feliz, eles estão felizes. Então você precisa ser forte. Quando elas dizem pra mim, Laura, você é tão forte. Eu digo, eu não sou não, mulher. Já esperei várias vezes meus filhos dormir pra eu chorar. Mas você tem que ser. Você não tem opção. Você não tem outra opção. Então você tem que ser forte, forte mesmo. E E não pense que por eles serem crianças que eles não sentem, não notam sempre que tem percebe tudo. algo não está certo. Aí se eles percebem, a perceptividade deles é altíssima. Um olhar nosso, sensíveis. eles já sentem. Sempre. Principalmente os pequenos. Não é isso? Então, Lori, muito obrigada. Né? O que é que você gostaria de falar para as mães desse nosso Brasilzão e mundo também, que eu pode dar internacional? Minha filha, até é chique. Obrigada a vocês. Eu amei participar. Eu queria dizer para as meninas que te seguem, me seguem, para ser mais unidas, ter mais empatia uma com a outras, né? Não ficar julgando, mas se unirem mais. Porque as mulheres unidas jamais serão serão vencidas. É isso aí. Exatamente. Vamos nos certeza. apoiar. Vamos nos apoiar. Gente, também fale sobre o seu Instagram para novos. Os pode novos deixar, seguidores. Deixa aí seu endereço, seu arroba. Sim, eu vou voltar a gravar, viu? Porque eu tô muito sumida Volte, lá. volte. Meu Instagram é Laura Santiago. Eu também tenho o TikTok, que é Laura Santiago, e vou voltar a produzir conteúdo. Então me Volte, sigam volte. lá. Uhum. O TikTok é que você monetiza, mas você tem quantos mil seguidores? No TikTok, eu tenho uns 6 mil, porque eu não gravo, eu sumi de lá. Mas o TikTok é bom, porque ele paga, né? Pelos seus vídeos. Já o Instagram, ele lhe abre portas. As meninas sempre perguntam isso. Aí eu Eu digo vi a que você ela, tem bastante seguidor. perdi bastante também. Aí quando elas perguntam isso, eu digo, comece pelo TikTok. Se você quer começar na internet hoje, comece por lá. E por lá você já vai ser pago. Você monetizando, ele vai lhe pagar pelo seu conteúdo. Comece por lá, depois migre pro Instagram. E aí vai. Porque hoje o mundo é internetizado, né? De tudo. digitalizado, Por digital. tudo. Até se você tem um comércio, se você é empreendedor, tudo. Hoje em dia exige a internet, né? O marketing. Sim. Que eu não sei até que ponto também isso é bom para ganhar dinheiro, assim, para você trabalhar, mas assim, em relação a alguns critérios influenciando crianças, né? Com Você tá certeza. vendo aí o TikTok, por exemplo, recentemente teve 2 crianças que chegaram a óbito por assistir fazer desafios propostos pelo TikTok. Eu acredito que Né? ter Isso vigilância, né? inalando, desodorante, spray. Eu vi, sim. E eu sempre falo com o meu pequeno, né? Que ele é fã de TikTok. A internet, ela é boa e ela é ruim. Depende de como você vai usar usa. ela. Exatamente. isso? É Se como... você dá limites, não dá limites a seus filhos, com certeza ele vai usar isso pro mal. Como o que eu passei, né, na internet. Tipo, elas me levantaram, me apoiaram. Mas tem pessoas lá Que querem te que derrubar. querem... E, tipo assim, você quer uma oportunidade, mas a pessoa critica. Tem colegas minhas que vai gravar um vídeo, nossa, como você tá gorda, como você tá... Mulheres julgando. Então, ela sai pior do que ela entrou ali. Mas sabe Então, o que a acontece? internet tem que- As críticas ruins, né? Desconstrutivas. Aí, sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, que quem fala de mim, Patrícia, quem fala de você, quem fala de Elizabeth, é porque não tem coragem de fazer a metade que nós fazemos. Com certeza. Você acha que nós não somos julgadas? Somos. Muito. Eu por ser polícia, ela por ser médica, eu por ser professora, Falar de vir da pra minha aqui, vida pessoal. falar da vida expor. pessoal, da gente expor nossos problemas, certo? Da gente falar a palavra mesmo, o dialeto normal. A gente não tem meias palavras, meia boca. Eu mesmo sou bem A gente é incisiva verdadeira. nessa coisa verdadeira. As pessoas falam, poxa, uma professora falando isso, falando aquilo, esses palavrões. Não é palavrão, não. Pelo amor de Deus, gente. Para de hipocrisia. Verdade. Mostra quem você é, mostra a sua cara. Eu tô mostrando aqui, por que não? Aqui a gente não tem fins lucrativos ainda.
Mas Que é de teremos. ter. Mas o nosso principal objetivo aqui é influenciar, inspirar outras mulheres. que E é muito homens bonito também. isso. Sim. Porque hoje nosso público, a maioria, crescente, né? Um número crescente de homens. E que fala, poxa, eu tô gostando. Não é isso? E eles aprendem, o bom dos homens seguirem a gente é que vocês aprendem sobre o nosso mundo. Aprendem o que é que a gente gosta, como que a gente pensa, porque mulher é louca, né? Mulher é louca. Quando Quer eu problema, comecei a arruma mulher. gravar também, eu conheci muitos pais solo que gravam conteúdo. Eu conheci um que é pai solo, da menina autista, e ele grava conteúdo lá na internet e tal. Então, tem muitos homens também interessantes. Interessante mesmo. Pra né? gente. Pra agosto. Pra agosto, pai Pai solo. solo, Ah, passa a arroba dele. Ele é daqui de vamos Salvador, entrar. Ah, né? ótimo. Uma luta, Vamos ele entrar passa em comigo. contato. Eu acho lindo, porque eu falo assim, é obrigação dele, mas assim, a mãe abandonou, foi diferente o caso. E ele, além da menina ser autista, ele tá ali na luta, pedindo ajuda pra crescer na internet, pra melhorar as condições de vida Sim. deles. É muito bonito isso. Que bom. Pronto, Lore. E aí, queremos que você faça a sua. Quer dizer, antes de você fazer as suas considerações finais, foi muito gostoso esse momento aqui com você, né? Gostaríamos mesmo de te parabenizar, Obrigada. te dizer que nenhuma luta é em vão, não baixe a cabeça, você é poderosa, você consegue, você vence, você já é uma vencedora. Eu falei aqui no episódio com a Aguinaldo, disse quantos espermatozoides o homem produz? De 30 a 40 mil, né, doutora? Milhões. Milhões. Milhões, Então nós já somos vencedores, que a gente, deixou não sei quantos milhões para trás e nós fomos lá, pimba, fecundamos um óvulo. Chegamos. Já é a primeira luta da nossa vida, a primeira vitória. E o resto a gente tira de tabela. O resto a gente vai se acomodando, dá um jeito, puxa ali, acomoda daqui, e a gente vai e tira de letra, gol, né? Gol de placa. Você, né, está de parabéns. Obrigada. Continue criando seus filhos, ensinando, educando da melhor forma possível, porque para você, sem pensar e sem... É lógico, né, que o pai também tem que se fazer presente nesse momento, mas não pense que o pai tem que ser tudo, não, porque você já é o tudo na vida deles. Obrigada. Muito obrigada. Amei estar com vocês. Obrigada. Muito obrigada, gente. Sigam nossa página no YouTube. Os episódios são sempre gravados no YouTube, nossa página podedar.com.br. E o nosso Instagram e TikTok Pode Dar Podcast, tudo junto. No Spotify também, né, amiga? Tem também, Spotify. Eu vim ouvindo, de feira pra cá, vim ouvindo o episódio. Tá vendo aí? Maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Pode deixar Obrigada. suas considerações finais aí, que aqui foi prazerzaço. Foi maravilhoso. E vocês continuem assim, inspirando outras mulheres, né? Assim como eu, que eu amo seguir o conteúdo de vocês, que me Que inspiram. bom. Vocês Que deixam bom, a gente que mais bom. forte. Que bom. Continue aí. Vai dar tudo certo. Amém. Amém. Já deu. Gente, beijo. Beijo. Até o próximo episódio, tá? Tchau. Tchau.